alertando a humanidade. A espiritualidade vem trazendo inúmeras mensagens através de inúmeros médiuns, através de inúmeros espíritos, alertando para a gravidade do momento no qual nós estamos passando, que é o momento da transição planetária, onde nós estamos deixando a condição de plano de provas e de expiações para nos tornar um plano de regeneração. Então é um momento muito grave para toda a humanidade. A Terra está sofrendo o processo de transformação através da progressão dos mundos, e os espíritos que estagiam nela, sejamos nós encarnados ou desencarnados, também fazemos parte desse processo de transição. Então nós estamos nesse momento almejando a condição de espíritos já em processo de regeneração, para que em futuras existências possamos retornar à Terra já na condição de espíritos que têm a condição de trilhar experiências em um plano de regeneração. Então o melhor que pode acontecer para cada um de nós é retornar à Terra em futuras experiências, uma vez que nós ainda não temos a condição de trilharmos experiências em planos mais elevados do que a Terra. Então nós estamos falando em termos gerais. Então, se tem algum anjo aqui, a gente pede perdão, tá? A gente está falando mais ou menos porque nós, como humanidade, estamos mais ou menos no mesmo patamar evolutivo, embora cada um de nós, dentro da peculiaridade do caminho que já desenvolveu até este exato momento, de ordem geral, nós estamos mais ou menos na mesma toada. Então, o melhor que pode acontecer para nós é retornarmos à Terra em futuras experiências, porque uma vez que a Terra está e estará entrando nesse processo de regeneração, quer dizer que nós já temos a condição de também trilhar experiências nesses planos. Então, fazendo lá alusão ao que Kardec trouxe na codificação, um plano de provas e de expiações é um plano onde o mal sobrepõe o bem. O plano de regeneração, o bem já começa a tomar as rédeas, a dominar o mal. E ainda existe um longo processo até que o planeta consiga se tornar um planeta regenerado, que é quando o bem, assim, já estará dominando todas as ações, os pensamentos daqueles que estagiam nesse orbe, sejamos nós encarnados ou desencarnados. Então ele vai chamar a atenção, Inácio de Antioquia, para esse processo, para esse momento, principalmente falando diretamente a nós, espírita cristãos. Então ele vai alertar no prefácio da obra, dizendo que a obra não é fundamentalista, que exclui a possibilidade de que outras denominações religiosas e de outras crenças possam ter acesso a ela, mas que ela vai falar diretamente a cada um de nós que se denomina, que se reconhece como espírita cristão, porque nós temos recebido recursos inúmeros através dos milênios, exatamente para este momento, para que nós tivéssemos condições de fazer um uso mais efetivo dos princípios que a doutrina espírita nos disponibiliza. Então, segundo Inácio de Antioquia, consciência espírita vai muito além de consciência espiritual. A nós já não basta mais simplesmente crermos na existência da vida após o desenlace com o corpo físico, após deixarmos o plano material através do processo da desencarnação. Então existem outras denominações religiosas, outras crenças que são espiritualistas, mas não são espíritas. Nós somos espiritualistas porque acreditamos que a vida prossegue após a morte do corpo físico, que existe algo que transcende a matéria. Mas além disso, nós somos espíritas, porque comungamos dos princípios que a doutrina esposa. E por isso a nós é pedido algo além. Assim como Jesus nos alertou lá no Evangelho, dizendo que aquele que é muito dado, muito será pedido. É diferente. Então, quando a gente pensa em cobrar, dá aquela ideia, né? Não, você tem que fazer. Então, a vida nesse momento, ela está nos pedindo para que a gente se endireite nas veredas do bem, para que a gente siga
enquanto há possibilidade, enquanto há tempo, realizar a nossa transformação espiritual que nos capacite a uma condição melhor, que nos possibilite aspirarmos a condições, a futuras existências mais felizes, menos sofridas do que aquela que nós estamos atravessando e que nós encaramos em existências precedentes. Então é um momento que a gente precisa colocar em prática as lições que recebemos. E aí Inácio vai alertar durante toda a obra da necessidade de que cada um de nós se reconheça discípulo de Jesus enviado à Terra neste exato momento. Porque é através do discípulo de Jesus que o Evangelho é perpetuado nos corações humanos. Então Jesus esteve durante pouco mais de 3 anos pregando mais diretamente a mensagem da Boa Nova e partiu do mundo após a crucificação, deixando aos seus discípulos o encargo da perpetuação desses princípios para que eles não se perdessem ao longo dos milênios. E foi através do trabalho de cada um desses discípulos que hoje nós estamos dentro de uma casa espírita, pregando o Evangelho, estudando o Evangelho da forma como nós podemos exercer a nossa crença. Então, todos aqueles discípulos que são os mais conhecidos, mas também aquele número incontável de espíritos que estiveram na Terra e que nós nem sabemos o nome, são espíritos que se prontificaram, mesmo no anonimato, a divulgar a mensagem de Jesus através da sua própria doação de sacrifício pessoal, de renúncia pessoal, de abnegação em prol de uma causa que é muito maior do que os nossos desejos transitórios, os nossos desejos da nossa vida atual. Então, se reconhecer como discípulo de Jesus é o primeiro passo para que a gente realize a consciência espírita. Porque se a gente ainda se coloca naquela condição assim, não, discípulo de Jesus é João, é Pedro, é Paulo de Tarso, eu de jeito nenhum, eu não tenho condição de me colocar à altura desses grandes apóstolos e de me reconhecer como discípulo de Jesus. Obviamente, Jesus não nos pede para realizarmos aquilo que nós não estamos em condição de realizar, mas nenhum de nós vai conseguir realizar qualquer tipo de trabalho edificante, algo que some em termos espirituais para nós próprios e para a humanidade, sem a predisposição a aceitar o ministério que lhe foi confiado. Então, aceitar o discipulado é demonstração de humildade. Muitas vezes a gente acha que humildade é dizer assim, não, de jeito nenhum, que é isso, né? Eu sei da minha pequenez, eu sei da minha incapacidade, eu não posso aceitar. Na verdade, é o nosso orgulho que fala mais alto nesse momento e que não nos permite caminhar adiante. Porque para se reconhecer discípulo de Jesus, a gente precisa fazer um exercício de humildade, que é aquele de aceitar uma denominação, aceitar uma designação, melhor dizendo, que lhe foi transmitida através de outrem, de um Senhor que é muito maior do que todos nós, que deve saber o que está fazendo. Porque quando Jesus te pede para exercer o seu discipulado em um momento de transição planetária que nós estamos atravessando, Ele te diz assim, olha, vá e pregue o Evangelho. Aonde, Senhor? Na casa espírita que você frequenta, estuda. Na vizinhança onde você está inserido. No trabalho material que você realiza. Na família em que você nasceu. E quando a gente pensa assim, nós somos convidados a refletir de que o trabalho de transição planetária não mais cabe dentro da nossa ignorância e inconsciência espiritual, ele não pode ser transferido mais para Jesus e para a equipe espiritual que o acompanha e que o assiste, meio assim, meu Deus, como meu dia foi difícil hoje, eu estou nesse momento agora para encerrar o meu dia, vou fazer a minha prece, mas como esse vizinho do lado é complicado. Senhor, auxilia, Senhor, esse mundo, para que ele seja melhor.
ilumine os corações das criaturas humanas, ilumine o coração dos nossos políticos, que essas pessoas que saem com o carro na rua, que elas dirijam com mais respeito, que todos preguem a boa palavra, que todos sejam coparticipadores da tua obra no bem e que esse mundo se torne melhor. Amém. E vou dormir o meu sono tranquilo. Não é? Então é mais ou menos assim: Senhor, esse mundo está difícil demais, dá um jeitinho. Não é? Quando é que isso vai tornar melhor? Quando é que isso vai ser melhor? Porque a gente tem lido nas obras que vai ficar melhor, mas pelo que a gente está verificando, parece que está indo de mal a pior. Parece que cada vez que quanto mais a gente reza, mais assombração aparece. E aí a gente precisa entender assim, olha, não tem como fazer o ambiente do nosso planeta melhor se eu não fizer a minha parte, se você não fizer a sua, se cada um de nós não fizer a sua parte. A gente pode transferir responsabilidades, obrigações? Pode, a gente pode fazer o que a gente quiser, não é? Se convém, é outra história, não é? Então eu preciso me entender como parte atuante nesse processo. Não dá mais para ficar esperando que as coisas se resolvam da minha porta para fora, da minha casa, né? Acreditando que eu preciso cuidar dentro do que há da minha porta para dentro e que o mundo lá fora precisa melhorar por si só. E aí eu pego o carro para dirigir, não é? Quando eu pego o carro para dirigir, eu olho para o caminhoneiro e falo assim, mas como o caminhoneiro é desrespeitador, não é? E o caminhoneiro dentro do carro, ele fala assim, nossa, mas como que esse pessoal que dirige carro pequeno, eles não respeitam nada, né? Fecham a gente, passa por cima quase. E aí a pessoa que está dirigindo o carro fala assim, nossa, mas motoqueiro, eu vou te falar, hein? Não respeita nada. E o motoqueiro fala assim, pedestre, olha lá. Não é? Aí de repente o motorista do caminhão, o motorista do carro, não é? O motorista da moto desce do carro e viram o quê? Pedestre. Eles abandonam o veículo e viram pedestre. Na hora que ele vira o pedestre na rua e fala assim, vocês vão respeitar não? Então ele olha para o motoqueiro, para o motorista do carro, para o motorista do caminhão e pensa assim, nossa, mas que mundo é esse? Mas na hora que ele põe a chave no carro, no caminhão, na moto para ligar, ele se transforma. Vocês já viram aquele desenho do Pateta, aquele antigamente, do Walt Disney, quando ele aquela flor, né? Aquela formosura. Mas quando ele pega no carro, ele vira, ele se transforma. Então a gente é mais ou menos assim. Como é que a gente pode cobrar, querer que Jesus dê um jeitinho para limpar o que a gente está sujando, com os nossos pensamentos, com as nossas vibrações, não é? Então, de repente, eu estou no carro, o motoqueiro me fecha, eu xingo ele porque eu não tenho consideração com o que ele está fazendo, porque ele passou por mim, e é aqueles motoboy que fica fazendo entrega. E eu acho que é entrega de pizza, não é? Eu penso assim, nossa, mas olha para você ver, olha que mundo, olha que tristeza, ninguém respeita nada. Aí eu chego em casa, me dá aquela fome, aí eu ligo para a pizzaria e falo assim, aqui, eu posso pedir uma pizza, por favor, vocês podem me entregar? Mas não vai demorar não, né? Você vai mandar o motoqueiro vir rápido, né? Percebe? Então eu preciso me entender como parte ativa no processo. Não dá para ficar reclamando, lamentando a existência se eu nem me preocupo com os meus atos. Aí eu penso assim, mas o que adianta eu fazer alguma coisa e o outro não vai fazer nada, não vai mudar nada, então eu também não faço. E aí a gente chega no ponto principal que a gente vai estudar hoje, que é a questão da nossa baixa autoestima. Então eu tenho uma baixa autoestima tão grande que eu acho que o que eu fizer não vai fazer diferença nenhuma. Aí eu não faço. Não é? Então eu não me reconheço capaz de fazer um trabalho no bem, por quê? Porque não sou Pedro, não sou João, não sou Jesus, não sou Chico Xavier, não sou nada disso. Vou esperar que o Chico volte, que o Emmanuel reencarne, não é? Que todos esses apóstolos aí voltem logo, porque o negócio está de mal a pior. E eu tenho certeza que eles vão fazer a parte que a gente não faz e a gente vai ser feliz para sempre. E aí a gente precisa entender assim, olha, eu preciso entender que eu sou filho de um Criador que é luz. A gente costuma brincar assim. Filho de peixe é o que, gente?
E filho de Deus é o quê? Hã? É Deus com D minúsculo, não é? Não é mesmo? Mas eu sou filho da luz e eu tenho uma baixa autoestima tão grande que eu falo assim, não, mas eu sou uma treva, eu sou imperfeito demais, eu não dou conta de nada, não é? Não vou fazer nada. Então eu preciso reconhecer, olha, eu vou fazer um exercício de humildade, olha, quem designou uma tarefa para você nesse exato momento foi Jesus. Então você sabe o esforço que a espiritualidade fez para trazer cada um de nós para uma casa espírita? Será que a gente consegue imaginar? Nossa, mas eu trabalho demais para a gente conseguir chegar aqui. No dia que a gente chegou aqui, o nosso mentor espiritual falou assim, ai meu Deus, Jesus, misericórdia, deu certo, eu consegui, não é? Venci uma etapa na minha evolução espiritual porque esse indivíduo veio para cá. Porque tem aqueles que chegam e falam assim, eu vou lá, mas eu não vou ficar, né? Então, no dia que me encaminharam para a casa espírita, eu falei assim, tá bom, minha vida está uma tristeza, está dando tudo errado, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho outra escolha, eu vou, mas eu tenho certeza que eu não vou ficar lá. E a pessoa que me orientou falou assim, olha, você tem uma grande chance, se você entrar lá, você não sai mais não. Eu falei assim, não, eu tenho certeza que não vou ficar. Eu vou lá só por desencargo de consciência, não é? Aí na hora que você entra, seu mentor espiritual fez um trabalho tão grande para te trazer, porque ele precisa te passar algo. Ele precisa te passar uma informação. E aí a gente precisa de ter o equilíbrio, não é? Dizer assim, olha, nem tanto a terra, nem tanto ao mar, não é? Nem eu sou tão pequeno ao ponto de não fazer nada, mas eu também não sou o do Borogodó. Então assim, olha, você veio para cá em prol de uma causa muito maior do que o seu próprio bem-estar. Você é um canteiro que foi tratado, que a sua terra foi adubada e que foi semeado sementes que precisam frutificar neste canteiro para que esse canteiro dê fruto em profusão. Então você entra aqui e você lê assim, perdão, amor, testemunho, elevação espiritual, nossa, que ótimo, que lindo, que maravilha, não é? Aí na hora que você sai daqui, você tem que levar isso para onde você for. Tem que ser espírita cristão nesse momento de transição planetária. E ao discípulo de Jesus é pedido renúncia pessoal em prol de uma causa muito maior, que é a causa do Cristo, que é fazer com que a humanidade se transforme espiritualmente, é fazer com que cada um de nós se transforme espiritualmente. Então, enquanto todos nós não nos tornarmos espíritos perfeitos, redimidos, a causa do Cristo está incompleta. Então você é tão importante que Jesus se preocupa tanto com você e que disponibilizou uma doutrina espírita para que ela chegasse à sua mão, para que ela te consolasse, mas em contrapartida ela te pede atuação. Ela te pede para que você frutifique isso de alguma forma. Então, sabe aquele seu vizinho complicado? Alguém tem algum vizinho complicado aí, gente? Ou não? Sabe aquele companheiro de trabalho complicado? Aquele patrão? Um irmão na família? Não é? Um parente? Então, a gente foi chamado a entrar à casa espírita, dentro da casa espírita, receber o concurso no primeiro momento, e lá fora a gente precisa divulgar essa doutrina. Então, como é que você divulga a doutrina? Através da sua transformação moral, que é a forma mais atuante que você pode estar para divulgar a doutrina espírita. Porque quando aquela pessoa que conviveu com você durante 10, 20, 30 anos e olha para você e fala assim, nossa, mas né? Há uns 10 anos atrás ninguém aguentava isso não. Né? Esse negócio de doutrina espírita até que é, né? Deixa eu lá ver o que é isso. O negócio até que melhorou um pouquinho, né? Então, divulgar a doutrina através do seu próprio esforço de autotransformação. Não só de ficar pregando, falando, faça isso, faça aquilo, que é muito bonito, é importante. Mas eu preciso me transformar efetivamente. Eu preciso evoluir e realizar o que eu ainda não realizei, porque o meu compromisso primeiro é comigo mesmo. Então, qual é o primeiro mandamento?
Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento é semelhante a esse. Como é que é? Amar o próximo como a si mesmo. Então não tem como eu amar o próximo se eu não me amo, e muito menos ter uma relação de intensidade, de sublimação com o Criador, se eu não consigo me amar. Porque na hora que o auxílio chega, você não está em condição de receber. Porque quando o auxílio vem, você não consegue nem captar uma informação que chega em seu benefício. Alguém aqui já passou pela experiência de estar completamente descontrolado? Ou já ter visto alguém completamente descontrolado? Não, eu vou, né? Aí a pessoa fala, não, vem cá. Eu assim, não, eu estou indo. Né? Não, espera só um pouquinho, você não vê nada à sua volta, de tão desequilibrado que você está. Talvez alguém que te queira bem está assim, não, fica calmo. Só que calmo que nada. Porque você está tão desequilibrado que não consegue captar, receber nada em seu benefício. A mesma coisa a gente entrar para uma sala de passe para tomar um passe com um pensamento refratário. Então bate e volta. Porque a gente está impermeável. Os nossos poros espirituais não estão abertos para a gente receber o benefício que chega. Então eu preciso aceitar a minha condição, que é uma de ser necessitado de uma transformação espiritual, e receber esse auxílio que me chega através do alto amor. Porque quando a vida te delega uma função, ela não está falando assim com você, olha, vai lá e faz. Ao ponto de você falar assim, nossa, né? Pelo amor de Deus, né? Eu ainda tenho que fazer isso? Né? Eu vou na casa do Espírito toda semana, tomo passe, bebo água frutificada, leio o livro, né? Ainda tenho que perdoar o que ela me fez? Ainda tenho que ficar relevando o que está acontecendo no mundo lá fora? Não é? Eu sou cristão, mas não sou bobo, não. Então quer dizer, a gente ainda não conseguiu entender, olha, o nosso problema não é com o mundo lá fora, nem com o mundo e com as pessoas. O nosso compromisso é comigo mesmo. O outro, ele só é um papel, ele tem um papel de coadjuvante na minha experiência. Porque o meu compromisso é comigo mesmo. Porque o que o outro faz é dele. Ainda que isso gere consequências para mim no primeiro momento, a responsabilidade é dele. Se eu entro na sintonia do outro, a responsabilidade é minha também. Então, desenvolver esse mecanismo de auto-amor para que eu tenha uma relação mais saudável, mais sublimada com o mundo ao meu redor e uma relação de pai para filho, de criador e de criatura, é o que a gente precisa exercer nesse primeiro momento, que a gente se coloca à condição de aceitar o discipulado. Sem falar assim, ó, não tem condição, que é isso, né? Discípulo de Jesus, chegar perto dele. Então a gente precisa, como a gente tem dito, desmistificar a ideia, a imagem de Jesus alçado à cruz, ou de um ser que esteve encarnado entre nós. Porque ele é muito mais do que isso. E dizer isso não é menosprezar o que ele representa, muito pelo contrário, é tentar sublimar e demonstrar o quanto grande ele é. Porque Jesus está onde tem o bem. Onde o princípio do bem existe, Jesus está. Aonde estiverem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Como que a gente se reúne em prol de Jesus? Então eu posso colocar lá um programa na internet, ouvir uma palestra que só fala do bem, sem a pessoa falar o nome de Jesus. Vocês já viram? Existem muitas pessoas que fazem isso, que não são declaradamente cristãs, que não são declaradamente religiosas, mas estão pregando princípios religiosos, princípios que o Evangelho disponibiliza para cada um de nós. Jesus está ali. Porque muitas vezes quando eu falo assim, olha, eu sou espírito e você? Sou protestante, eu sou católico. A gente já vai arregaçando as mãos, então vem cá. Né? Vem cá que eu vou te mostrar que você está errado. Vem cá, senta aqui. Aqui, ó. Versículo tal, capítulo. Não é assim. Então a religião, muitas vezes, até essa forma de encarar o que é Jesus, faz com que a gente se indisponha um com o outro, porque a gente acredita que está defendendo Jesus. Igual torcedor de futebol.
que briga um com o outro porque acha que o outro é menor ou que o outro é maior, etc. Então esse Jesus é muito mais sublime, é muito maior do que tudo isso. E aí a gente vai falar, a gente vai tratar a respeito de uma mensagem que está no capítulo 59 do livro Consciência Espírita, que Inácio de Antioquia intitulou Movimento e Fé. É uma passagem que está no capítulo 5, versículo 28 do Evangelho de Marcos, estação de Marcos, que Marcos anotou assim, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Então acredito que todo mundo já tenha tido contato com essa passagem da mulher hemorroíça, que se aproxima de Jesus. Jesus havia proferido algumas curas e grande multidão estava seguindo. E a gente entende que a mulher que tinha o fluxo sanguíneo há 12 anos, e a gente precisa entender o que é isso, não é? Acho que quem é mulher aí deve saber mais ou menos como é que é, passar por isso por alguns dias. Imagina você ficar 12 anos consecutivos em uma sociedade judaica que considerava a mulher nesse processo impura, ela tinha que ficar ausente da sociedade, ela não poderia ter contato com a sociedade enquanto ela estivesse no período menstrual, só que o período menstrual dela não terminava. E ela havia despendido grande soma de recursos e de energias na tentativa de alcançar a cura, mas não tinha alcançado. E ela, de repente, ouve falar de um tal de Nazareno que ia passar aqui naquele mesmo local, naquele dia, e ela se aproxima de Jesus, mas quando vê aquele tanto de gente em volta, não dá nem para chegar perto. Mas ela faz um esforço grande, se aproxima de Jesus e não consegue tocá-lo. E toca só nas vestes de Jesus. E o negócio foi tão sério que Jesus sente energias, virtudes saindo de si em benefício de alguém que foi ali naquela fonte e buscou. Porque o Cristo é um ser totalmente consciente de tudo que está ao seu redor. Então ele percebe, ele tem uma percepção de ambiente, de pessoas, de vibração que a gente desconhece. Aquela que olha para o indivíduo e fala assim, nossa, o seu passado espiritual está aqui na minha frente, eu estou vendo tudo. E aí ele sente e diz, quem me tocou? Porque senti sair de mim virtudes. É o discípulo de Jesus, terra a terra. Discípulo de Jesus, terra a terra. Mais ou menos igual a gente, assim. Que hora está lá em cima e fala assim, Jesus é lindo demais. Que dá um prato de comida e fala assim, dá aquele amor, que vai lá dar um passo, para de repente, fala assim, o que é? Vontade de largar tudo e sair correndo. O discípulo de Jesus é assim. Porque Jesus não nomeou nenhum discípulo perfeito no mundo. Ele nomeou espíritos predispostos ao crescimento espiritual, à aceitação do crescimento. Aqueles que se reconheciam imperfeitos, mas que não paravam à beira do caminho para lamentar, nossa, eu sou imperfeito demais. Neguei Jesus 3 vezes, traí Jesus, vendi por 30 moedas de prata. E eu, meu filho, falei que só acreditava se eu colocasse o dedo lá na ferida, e de repente ele aparece para mim e fala assim, põe a mão aqui. Que vergonha. Os discípulos de Jesus são assim. Discípulos de Jesus é aquele que vem com a responsabilidade de realizar uma missão, mas antes de começar a realizar ela, inicia um processo de perseguição dos cristãos, dizimando famílias, fazendo pessoas que estão num país ir para outro país, perderem casa, perderem negócios, perderem contato com os seus. Esses são os discípulos de Jesus, que depois, ao longo do caminho, quando reconhece as suas faltas, olha e fala assim, não, realmente eu errei, então vou me colocar na vereda do bem, vou fazer o possível para ser melhor do que eu era. Porque não adianta ficar parado no tempo e dizer assim, não dá mais, não dá. Porque senão a gente desencarna, vai para o plano espiritual, e o que tem de espírita no plano espiritual, com problema. Porque você sabe, gente? O ser mais difícil de ser consolado é o espírita. Porque a gente recebe tanto recurso, tanto benefício. E quando você vai consolar um espírito, você fala assim,
Ô, meu irmão, não fica assim não, porque é passageiro, é tudo transitório. Ele fala assim, eu sei. Ô, meu irmão, isso é um reflexo de alguma coisa que você viveu em vidas passadas, mas tenha fé, porque nesse momento você vai vencer essa provação, essa expiação. Eu sei. Ô, meu filho, seu ente querido desencarnou, mas você vai encontrar com ele. Eu sei que ele sabe tudo. Não tem novidade mais. Por isso que a gente fica querendo ler livros aí que fala de Marte, não é? Porque vem uns livros que falam toda hora a mesma coisa, de novo, Evangelho, não é? Não vai falar de Marte, do Sol de Marte, como é que é, se o pessoal lá é verde mesmo, como é que é, né? Está querendo saber dessas coisas, porque o que a gente acha que já sabe, porque a informação já chegou, a gente ainda não consegue fazer um uso efetivo disso para que isso nos console verdadeiramente. E aí, como é difícil a gente se sentir consolado. E depois que desencarna sem realizar o que precisa, volta para o plano espiritual. Aí o seu mentor espiritual está assim do seu lado. Aí passa um outro mentor espiritual, demorando muito aí. Já tem uns 20 anos. Estou esperando aqui, eu estou aqui mesmo, não me vindo não. Daqui a pouco ele desperta. Aí o indivíduo está lá assim, mas o meu protetor, meu anjo protetor me isolou. Ele não está mais perto de mim. Ele não quer saber de mim mais. Porque não está conseguindo ver. Eu estou aqui, meu filho. Está tão fechado espiritualmente que não se perdoa e fala assim, não, eu não me perdoo, minha consciência me cobra demais porque eu tive muito recurso e não fiz nada com esses recursos. Então é preciso movimentar os nossos recursos, porque a fé, a crença no Cristo, a gente já tem. Acreditar que Ele existe, acreditar que os princípios da doutrina espírita são de fato verdadeiros, isso aí eu acredito que não seja dúvida para nenhum de nós. Mas e aí? Olha, movimento e fé. Porque aquela mulher podia ter pensado assim, eu vou ficar aqui. Quer saber? Vai que eu vou lá, vai com o negócio da zebra, né? Vai que dá errado. Porque se alguém me ver, vai dar problema para mim. Porque eu posso ser apedrejado. Eu não quero morrer. Estou querendo a cura. Mas aí naquele momento ela pensa assim, olha, eu sei das minhas imperfeições, eu sei que eu sou impuro espiritualmente porque eu trago inúmeras imperfeições na minha intimidade, mas quem está passando ali é o Cristo, não dá para deixar para lá. Aí tem um ditado assim, né, no nosso meio popular, né? Quando o cavalo passa arriado, o que você faz? Monta. Não é? Porque é uma oportunidade, olha, passou, se você não montou, perdeu a oportunidade. Aí quando é que vai passar o outro cavalo de novo arriado na sua frente? Então quer dizer, ela aproveitou a possibilidade, olha, não dá para deixar para depois, mesmo sabendo das suas dificuldades. E o gesto dela foi tão grandioso que Jesus para tudo e fala assim, opa, para tudo. Imagina aquele silêncio na hora, Jesus falando assim, peraí. Aí ele pergunta, quem me tocou? Aí, retomando, o discípulo fala assim, Jesus, está de brincadeira, né? Olha a galera que a multidão está aqui, você vem perguntar quem me tocou? Aí também você quer demais, né? Então, aí ele diz assim, não, o negócio foi profundo, porque saiu virtude de mim, ela conseguiu beber da fonte. Aí aquela pecadora vai falar assim, e eu? Não é? Igual um menino, quando quebra um objeto em casa e fala assim, mamãe, quebrei. E está esperando logo a bronca, né? Fui eu. E aí Jesus acolhe. E ainda imortaliza aquele gesto, dizendo, né, que aquele gesto seria reconhecido. Mostrando que aquele gesto seria reconhecido. Tanto é que a gente, mais de 2000 anos depois, a gente está falando sobre ele. Como é que era o nome daquela mulher? Alguém aqui sabe? Também não. Isso não é importante. A gente não está falando de Pedro. A gente está falando de Paulo. A gente está falando de uma mulher. Igual nós. Uma mulher que tinha dificuldades e que estava no meio da multidão, mas ela, dentro da multidão que a cercava, ela falou assim, opa, peraí, eu sou essa pessoa.
eu sou esse Espírito. Porque o Evangelho nos pede assim, ó, não importa no meio de qual multidão você está. O que importa é o que você está fazendo no meio dessa multidão. É o que você busca ali. Então, no meio daquela multidão, ela estava ali por um propósito grandioso, elevado. Então, ela pensou assim, olha, eu mereço ser curada. Que eu sou imperfeito, que eu tenho dificuldade, isso não é novidade para ninguém. Não dá para ficar falando, o Evangelho não veio para mostrar para o espírita que a gente é imperfeito, não. É o contrário. Ele veio dizer assim, aqui, olha, você é filho de Deus, é Deus com D minúsculo, é filho da luz, e filho da luz tem que ser luz. Só que a gente não consegue retirar do Evangelho, dos princípios da doutrina espírita, a luz. É um consolador que de fato não nos consola, porque a gente não se sente consolado, não é? Porque é um peso para nós ser cristão. É um peso ser espírita nesse momento tão difícil na Terra, porque dá uma vontade de fazer o que todo mundo faz, tem hora que dá vontade de largar tudo, de chutar o balde, como a gente diz no dito popular, e etc. Então a gente vê o outro fazendo e fala assim, nossa, eu queria fazer, mas não posso, sou espírita, né? Tem que aguentar. Não é isso. A doutrina não pode realizar, não pode ser isso para a gente. Então precisa de auto-amor, para que eu possa amar o próximo como a mim mesmo. Porque a relação que eu tiver comigo é aquela que eu vou projetar no meu relacionamento com quem quer que seja. E é aquela visão que eu tenho de mim, o que eu fizer por mim, é o que vai me permitir ter uma relação de paternidade com o pai, de pai e filho, entre pai e filho, reconhecendo no pai um amigo, alguém que consola, que ilumina, que é bondoso, etc. Sem ser aquele filho rebelde, né? Que olha o pai e fala assim, você está vendo, né? Parece que não está não, porque olha a minha vida como é que está. Então esse movimento de se reconhecer discípulo de Jesus, independentemente da gente estar no meio desse turbilhão todo, é um movimento de humildade da nossa parte. Porque tem gente que acha que quando você recebe uma incumbência do plano espiritual, fala assim, eu tenho que ter humildade, não posso aceitar. É um presente que alguém te dá e fala assim, não posso aceitar. Na verdade, falta de humildade é aceitar uma designação de alguém que está acima de você e te passou esse encargo. Por isso que a gente é médium, por isso que a gente psicografa, por isso que a gente fala, por isso que a gente vem à casa espírita, abre a casa espírita, por isso que a gente é coordenador de reunião mediúnica, porque a gente é melhor do que ninguém. Não é porque te falta humildade para você vir à frente e falar. Não justamente, olha, é um exercício de humildade para falar assim, olha, ele me deu essa incumbência. Quem sou eu para falar não? Não dá para falar não. Porque eu não estou em condição de falar não para Jesus. E se eu não movimento em direção ao recurso que Ele me dá, eu permaneço nas vibrações rasas, que são essas mesmas que eu tenho estado já há algum tempo. A gente vai fazer a leitura da mensagem, olha. Inácio começa assim, é comum verificarmos entre os convocados por Jesus ao processo de autoiluminação os que nele creem, afirmando-se seus seguidores, mas que ainda encontram dificuldade de fazerem da fé que possuem no Cristo o veículo capaz de promover-lhes espiritualmente. Asseverando-se indignos de vincularem-se ao Mestre devido à distância abismal que os separa de Jesus, abandonam-se a si mesmos, afirmando-se demasiadamente imperfeitos para seguir-lhe os passos e lhe rogar auxílio. Quantas vezes a gente ouve na casa espírita o convite para o médico trabalhar, o médico fala assim, não, ainda não tenho condição de participar de reunião mediúnica não, ainda sou muito imperfeito, eu ainda preciso me melhorar, eu preciso me transformar ainda para ter a condição de ir para a reunião mediúnica. Gente, lê do engano. Então, olha, o trabalho no bem que nos possibilita o crescimento espiritual. Não dá para crescer espiritual para depois trabalhar, não. A gente está caminhando em direção oposta ao progresso.
Porque a vida te convida para o trabalho, porque é através do trabalho que você vai encontrar a ferramenta. Então, naqueles dias que você está por aqui, com vontade de largar tudo, tem hora que você até larga, depois volta atrás, é um processo de burilamento espiritual que você está passando. Agora, se você não está nem trabalhando, você não vai passar por isso. É difícil? Demais. É desafiador? Muito. Agora, ficar nessa vibração rasa da zona de conforto, não existe crescimento espiritual dentro da zona de conforto. Eu posso sentar e ficar. Porque caminhar, movimentar-se, é sair da zona de conforto, é estar em contato com você mesmo, é verificar o que existe ao seu redor através de um trabalho no bem, quando o seu íntimo sai de dentro de você e entra em conflito com o que está fora. E é ali que você se conhece, é ali que você se burila espiritualmente. Assim, por não se permitirem tomar posse efetiva dos recursos que o Mestre disponibiliza-lhes, abdicam da concretização de sua fé. A lição deixada pela mulher hemorroíça, entretanto, é de grande valor para toda a humanidade. Avaliemos que, embora fosse considerada impura, conquanto impossibilitada de convívio social, ainda que ridicularizada devido à sua enfermidade, não obstante ter sofrido a ironia por parte dos que consideravam o Mestre como falso profeta a iludir os ignorantes, ela manteve-se firme no ideal de alcançar a cura, aproximando-se convicta do Cristo, afirmando para si mesma: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Então lembra algum de nós aqui? De repente tem alguém na nossa casa esperando a gente chegar para falar assim para a gente: já fui para casa do Espírito de novo, não inventar nada, né? Questão de evangelho, vai para lá, a vida é curta demais. Porque o momento não era favorável para Jesus. Embora tivesse uma multidão atrás dele, embora tivesse doentes atrás dele buscando a cura, é mais ou menos aquela cura assim: ó, me ajuda aqui, me cura, porque eu tenho que voltar para onde eu vim. Preciso continuar a fazer o que eu estava fazendo, que essa doença não está me impossibilitando de fazer. Fazer o quê? Viver a vida. Então o momento espiritual não era propício para Jesus, porque a gente não tinha aceitado a mensagem de Jesus no seu coração. Porque ficar a favor do que está 100%, fácil. Tinha perseguidores, tinha gente ali olhando, ela falou assim, olhando quem estava indo, quem não estava indo. Porque quando se curava, tinha que ir lá no sacerdote e falar assim, ó, que eu me curei. Mas quem te curou? Foi Jesus. Jesus, aquele nazareno, aquele profeta. E aí você se expõe socialmente. E através dessa exposição você é julgado. Muitas vezes você perde emprego, você perde contato com as pessoas que estão próximas de você, porque elas olham para você e falam assim, eu não quero contato com você mais. Isso era gente boa antigamente, quando a gente saía para todo quanto é lugar, quando a gente fazia tudo que a gente fazia. Né? Hoje em dia você está muito chato, não. Você pode ser bonzinho demais. Só quer falar de Jesus, falar de evangelho. O WhatsApp, se eu te mando as piadas aí, você nem ri. Compartilha nada, você fica mandando essas mensagens de luz, não sei o que, eu não quero isso não. Então a gente vai selecionando, por quê? Porque você vai se expondo como discípulo de Jesus. Não é assim que acontece na vida da gente? E por ter sido de tão grande valor a atitude daquela companheira destemida, Jesus interrompe o seu trajeto, voltando-se para a multidão que o apertava, perguntando quem o havia tocado, deixando-nos dessa forma o exemplo de força e de superação íntima exercida por aquela mulher em meio à multidão, alcançando a cura através do poder de sua fé. Gente, Jesus interrompeu a marcha dele. A gente consegue imaginar o que é isso? Porque Jesus ele vai só para frente. Ele foi e falou assim, peraí, eu vou voltar para trás. A gente consegue entender o valor espiritual disso? É porque o negócio foi muito grande, o gesto foi altruísta, foi enobrecedor demais. Imaginou o que você é capaz de fazer? Você é capaz de interromper a marcha de Jesus,
desde que você se coloque no caminho do bem, não é? Então Jesus está indo e fala assim, peraí, ele pediu ajuda e agora pediu de uma forma diferente. Eu senti. Porque eu senti saindo de minha virtude. Eu senti, não é? Porque a escala evolutiva é assim, olha. Ela é gradativa. Então aquele que está mais próximo de você é o seu mentor espiritual. O seu mentor espiritual tem o guia dele. O guia do mentor espiritual do seu guia tem o guia dele. E assim vai. Ou vocês acham que o que acontece nos departamentos de baixo não chega no departamento de cima? Isso só acontece no Planalto. Porque tem repercussão. Tem repercussão. Então, quando você se prontifica a se modificar, isso chega lá em cima. Tanto é que Jesus diz assim, olha, há mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Por que será? E aí Inácio vai falar para cada um de nós em particular. Se te encontras, portanto, em meio às tuas dores, não te digas indigno ou sem condições de receber as bênçãos que Jesus oferta-te e empreende esforços, sem titubear, indo de encontro aos recursos que Ele concede a ti, a fim de que conquistes o alívio às tuas aflições. Então está sangrando? Tem quanto tempo? Está pesado? Está difícil? Imagino que sim. Porque não existe facilidade para espíritos que estão estagiando em um plano de provas e expiações como a Terra. Então tem que ter prova e tem que ter expiação. Estejamos passando por uma ou por outra, ou pelas duas, não está fácil para ninguém. Então esse movimento dos recursos da nossa fé são ferramentas que nos permitem crescer espiritualmente de uma forma efetiva. Porque como a gente disse agora há pouco, a fé a gente tem. Ninguém aqui duvida que Jesus existe. Ninguém desacredita dos princípios da doutrina. Então quando a gente entra é uma maravilha, não é? Encontrei o caminho, dá aquele alívio. Mas depois, com o dia a dia, vai ficando difícil lidar com aqueles recursos no dia a dia, a gente às vezes vai deixando. Aquele livro que a gente pegava todo dia vai ficando lá no cantinho. Porque o que alimenta a fé é a esperança. Então eu acredito na doutrina, mas se eu não tenho esperança de que aquilo realmente vá se realizar em mim, a minha fé é uma vela que se apaga. Então o fogo da esperança tem que ser a chama que mantém a minha fé ativa. Porque todo dia, na hora que vier a dificuldade, eu vou lembrar assim, tem que, né, é passageiro. Mas não tem que estar só no intelecto, na informação que chegou e que diz que era assim, e eu acreditar, tá bom, né? Dizem que é assim, tá, o Emmanuel falou que é assim, o Chico falou que é assim, quem sou eu para duvidar deles, né? Tá bom. Mas, se eu consigo realmente ter a minha esperança ativa dentro de mim, alimentando a chama da minha fé, eu mantenho a minha fé. Porque ser cristão é ser cristão para sempre. Não tem caminho de volta. Não tem como voltar atrás. Então uma página de Evangelho segundo Emmanuel é recurso para a eternidade. Não dá para voltar atrás e fazer assim, oh meu Deus, por que eu fui entrar no Espiritismo, que agora eu tenho que ficar fazendo tanta coisa, eu tenho que fazer reforma moral, tenho que isso, tenho que aquilo, né? Porque a gente quer ficar bem. A gente quer ter paz. Mas agora dá o cadinho de contribuição, de esforço para que a gente conquiste isso. Porque muitas vezes a gente está naquela condição assim, eu quero ter paz, eu quero ter saúde, eu quero estar tranquilo no mundo, sendo cristão. Mas se tivesse jeito de fazer tudo isso sem ficar fazendo reforma moral, ia ser bom demais, né? Porque no fundo a gente ainda fica barganhando com a vida. Porque os valores que estão dentro da gente ainda são esses valores transitórios, porque é o que a gente está trazendo de longas datas. Então quando você tenta implantar novos valores na sua intimidade, o que é grande é como uma erva daninha que vem e que sufoca. E que se a gente não tem força para romper com isso, a gente
abdica do crescimento espiritual. E Inácio finaliza a mensagem dizendo assim, olha, lembra por fim que tuas adversidades não devem arrefecer tua crença em momentos mais ditosos. Porquanto, quando te entregas à incredulidade, tu te apartas da possibilidade de ser amparado pela luz que se irradia fulgurante ao teu lado e que é capaz de envolver-te abundantemente. Olha isso que ele fala, ainda que o que consigas de tua parte no momento seja apenas esforçar-te para senti-la de leve, através do movimento da sua fé. Olha que forte. Mesmo que o que você consiga fazer no momento seja esticar a mão para encostar, nem que seja de raspão, na veste de Jesus. Isso já é uma coisa grandiosa, porque olha a repercussão do gesto dessa mulher. Então, muitas vezes, quando a gente está pensando em fazer coisas grandiosas, mudar o mundo, alimentar a fome de todo mundo, matar a fome de todo mundo, não é? Alimentar a fome não precisa, já tem muita, né? Matar a fome de todo mundo, resolver todos os problemas do planeta. A gente fala assim, eu não consigo fazer isso, também não vou fazer nada. Porque por não conseguirmos resolver todos os problemas, a gente abdica da possibilidade de resolver o que nos cabe. Então você já chegou numa rua, que cada casa daquela rua é tudo limpinho? Tudo tem um passeio arrumadinho, tem uma plantazinha, não é? Porque aquele vizinho lá da primeira casa cuida, da segunda cuida, da terceira cuida, chega, toda a rua está cuidada, você olha e fala assim, nossa, que rua bonita. Não é? Porque a lei de afinidade é tão intensa que ela te atrai até para a rua onde você mora. Aí você olha para o seu vizinho e fala assim, nossa, não é? Não, nem varre a casa, nem varre a porta de casa. Porque quando a gente olha do alto, a gente vê o que a nossa visão consegue absorver. Então eu olho essa rua e penso assim, bom, se está tudo alinhadinho, é porque cada um de cada casa cuidou do que era o seu dever. E como seria bonito se o mundo fosse dessa forma? Se a gente, ao sair dele, pudesse chegar lá de cima, olhar e falar assim, nossa, que planeta bonito. Que maravilha, porque quem é que faz o ambiente da nossa casa? Não somos nós mesmos? Somos nós os responsáveis por manter as boas vibrações do nosso ambiente. Então, na verdade, o que a gente busca é essa fuga irrefletida da realidade. Tipo assim, olha, não quero sair desse mundo, pelo amor de Deus, para aí que eu quero descer. Me leva para um planeta melhor, porque a minha visão não está aqui nesse contexto. Eu projeto uma visão para onde eu não tenho condições ainda de estar. Então eu acho o planeta terrível, porque eu acho que está tudo errado, sem perceber da minha cota de participação. Vocês sabem, quando os astronautas que deixaram a Terra, quando eles chegam lá no espaço, você sabe qual que é a primeira coisa que eles olham? Sabe? Eles olham para a Terra. É relato dos próprios astronautas. Tanta coisa em volta, sei lá, em cima, embaixo, não dá nem para imaginar. Eles olham para onde? Para onde eles vieram. Então, no dia que a gente sair do nosso contexto, que a gente achar que os nossos problemas vão estar todos resolvidos porque a gente saiu, a gente vai olhar para trás e olhar e falar assim, você vai olhar para lá, para quem você deixou, para quem ficou para trás, para quem você ama, para quem está do seu lado agora, para você resolver agora. Então não espera chegar lá para olhar e falar assim, pedi tanto para sair de lá, agora estou para voltar para lá. Desencarnei e não saio de casa. Percebe? Porque o nosso compromisso, no momento, é com tudo que envolve a nossa vida. A gente só precisa movimentar esses recursos que Jesus nos fornece para fazer um uso efetivo. E para um dia sermos referência para alguém desse esforço, desse movimento que a gente foi em direção à luz para que a gente se curasse. E que através dessa cura a gente pudesse irradiar luz para todos aqueles que tiverem acesso a nós. Porque é isso que a mulher hemorroísta representa, né? A gente está aqui hoje pensando nela, que é um espírito que a gente nem sabe quem é, qual o nome que ele tem, mas que continua irradiando a grandeza daquele gesto.
A gente agradece mais uma vez a vocês pela oportunidade, pela paciência, pelas boas vibrações. É sempre uma alegria muito grande retornar à casa de vocês. O somatório de cada vibração auxilia muito na hora que a gente está falando. Possamos retornar para os nossos lares da melhor forma possível, com um pouco mais de reflexão a respeito de nós mesmos, e que a gente possa encontrar um caminho mais efetivo para a nossa realização espiritual, que é aquela que é a mais importante, que é aquela de se auto-amar e de se autopromover através da nossa transformação espiritual. Muita paz para vocês.